Pregação. O tempo de abrir o entendimento. Lucas 24, 42 a 47 diz assim: Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nesse texto que nós lemos, nós vemos a importância de entender o que o Senhor tem para nós. Aqui diz: Então lhes deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Morto come. Jesus estava morto, apareceu, entrou diante das pessoas e começou a conversar. O que aconteceu? Uma coisa simples. Todo mundo ficou parado. Todo mundo ficou: o que está acontecendo? Jesus falou: tem alguma coisa para comer? E eles responderam: temos um peixe assado. Jesus pegou aquele peixe assado e comeu. Como que um morto pode comer um peixe assado? Na frente de todo mundo. E ele falou: pera um pouquinho, eu vou agora mostrar para vocês uma coisa que parece que vocês não estão entendendo. Era necessário que eu padecesse, morresse e ressurgisse. E eu estou completando aquilo que as Escrituras disseram. Começando pelo profeta Moisés, começando pela lei de Moisés, como ele disse, os profetas. Tudo foi determinado, está bem aqui, ó. Então ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, porque ele disse, escritos na lei de Moisés, nos profetas, e ele completou e também nos Salmos. No livro de Salmos também fala da morte e da ressurreição do Messias. Mas as pessoas que estavam ali, que deveriam saber que aquilo era uma realidade, Jesus não estava há 3 anos e meio mostrando a verdade? Jesus não estava há 3 anos e meio dizendo: espera um pouquinho, eu já não tinha dito para vocês que isso ia acontecer? Eu já não disse que isso ia ser uma realidade? Eu já não disse que era necessário vocês verem eu sofrer? Era necessário vocês verem eu passar pela situação difícil que eu passei? Porque tudo isso estava escrito na lei de Moisés. Os profetas profetizaram: e tu, Belém e Efrata, de forma nenhuma é a menor de todas, porque de ti nascerá o Redentor, o Senhor, o Messias, em Belém. Moisés disse: depois de mim virá um profeta maior do que eu. Moisés falou isso. E os profetas diziam: olhávamos para ele e não víamos nenhuma beleza, não tinha formosura no seu semblante. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E os discípulos tudo assim: é um espírito, é um espírito. Então significa que espírito existe. Desde aquele tempo lá de trás, eles estavam achando que tinha um espírito no meio deles, com um formato de fisionomia de Jesus, que eles conheciam. Ninguém está falando de um galã de nenhuma empresa. Porque Jesus não era bonito. Ele não tinha uma feição bonita. Ele tinha uma feição de pessoa sofrida. De pessoa que tinha passado por uma vida de dificuldades. Se isso não bastasse, ele tinha, nos últimos 4 dias ou 3 dias, ele tinha passado por uma crucificação horrenda. Deixa eu explicar o que é isso. Uma cruz na cabeça, sangrou tudo que tinha direito, apanhou tudo que tinha direito, foi esbofeteado, chicoteado. O rosto dele deveria estar algo, o meu é desse, deveria estar o dobro, no mínimo. Ele estava totalmente machucado. E agora o espírito aparece. E eles não conseguem acreditar que aquele espírito não é espírito. É o próprio Jesus.
Eles não conseguem acreditar que o que está na frente deles é a ressurreição e a vida. É aquele que não morre jamais. Por quê? Nós conhecemos a morte como um limitador, como algo que vai fechar um período. Só que a Bíblia não diz isso. Mas é incrível como todos acreditam assim. A Bíblia é o final. Fechou ali, acabou. Desculpa, repetindo. A Bíblia não é assim. A Bíblia diz uma vida e uma morte. E depois dessa uma morte, ela não diz que vai ter 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Ela diz uma vida e uma morte. Depois dessa morte, um julgamento. Todos. Todos. Um à direita e um vai para a fila da esquerda. Todos. Não, quando morreu acabou. Eu tenho certeza que aqui, e como quem está ouvindo, você que está ouvindo agora, você já ouviu, morreu, acabou. Não acabou não. Aprende. A Bíblia não diz que acabou. A Bíblia diz que vai ter uma ressurreição. Tanto dos bons quanto dos ruins. Os dois. E o que vai acontecer? Uma coisa simples. Julgamento. Jesus está dizendo, olha, eu vou abrir a mente de vocês, porque está chegando a hora de vocês entenderem o que está acontecendo. É impossível continuar pensando como o mundo pensa. É impossível continuar acreditando que a vida é só isso. Que, eu nasci para ser triste, agora eu estou com uma doença aqui, estou com mal aqui, olha aqui, eu não manquejava dessa, eu não doía dessa, agora eu estou... A vida não é isso não. É que nós nos acomodamos e achamos que essa tem que ser a nossa vida. Jesus chamou eles e falou, vamos conversar? Agora deixa eu explicar por que eu estou falando assim. Eles estavam dentro de uma sala fechada com medo que eram eles os próximos a serem ultrajados, machucados, apanharem, serem pegados à força e serem agredidos tanto quanto o mestre deles tinha sido. Eles não estavam dentro de um lugar guardado como nós estamos hoje nesse lugar, felizes e alegres, dizendo, olha, Jesus morreu e ele ressuscitou e ele vai voltar para vir buscar a gente. Estava não. Eles estavam escondidos, com medo, e falaram assim, não me abra a porta, não fecha todas as janelas, ninguém saiba que nós estamos aqui. Olha, se eles lembrarem que nós éramos os discípulos de Jesus, que desespero, olha o que vai acontecer. Eles estavam com esse espírito lá dentro. Eles não estavam dizendo, obrigado Senhor, glória, porque o Senhor cumpriu o que estava escrito nas Escrituras. A vida veio para o homem, para a terra. Nem Adão, a morte chegou. Agora Jesus trouxe a vida. Obrigado, Senhor. Não é isso que eles estavam fazendo, não. Eles estavam cada um cuidando da sua vida com o maior medo que batessem na porta e fossem os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, batendo na porta, o próprio Herodes, os próprios Pilatos, batendo na porta e tirando eles para fora e dizendo, agora é vocês. Então mesmo Jesus aparecendo na frente deles, Jesus, o próprio Jesus, ainda assim eles duvidavam. E por favor, todo mundo aprendeu desde criança. Aqui está dizendo que todos duvidaram. Eu não vou falar, porque se eu falar, vai pegar mal. Tomé teve coragem. Era 11 medrosos que estavam lá dentro. Não era 10 pessoas corajosas e um Tomé sem coragem, não. Eram 11 covardes. Mas Deus não olha a covardia do homem. Deus entrou lá dentro e falou, vocês têm alguma coisa para comer? Nesse momento eles olharam e falaram assim, é impossível, eu nunca vi, mesmo no tempo que eu já vi coisas desse tipo, eu nunca vi comer, aparecer do nada a imagem e comer. Essa imagem que eles viram, porque ninguém abriu a porta para ele entrar, essa imagem comeu o peixe assado. E ainda falou para eles, agora eu quero conversar com vocês. Está na hora de vocês entenderem que o que aconteceu, todo esse desespero que agora vocês estão aqui com cara de finado, parece que hoje é dia 2 de novembro. Foi para a glória do nome de Deus. Foi para que o nome de Deus fosse exaltado. Foi para que o nome de Deus fosse
mais uma vez glorificado entre os homens, porque em Adão o pecado entrou, em Jesus veio a libertação do pecado. O pecado foi jogado para fora e dado ao homem o direito de ser liberto. Liberto do quê? Dos seus problemas. Liberto do quê? Dos seus medos. Liberto do quê? Das suas dúvidas. Tem gente que gosta de dizer, eu estou doente. Liberto também disso. Porque Deus não veio trazer doença para ninguém. Ele não veio. Não tem, me pega na Bíblia onde está escrito, eu quero que você seja um doente. Me pega na Bíblia. Deus diz ao contrário. Eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para aqueles que sofrem e padecem de dores. Aqui está sendo confrontado o entendimento humano. E aí Jesus falou, agora eu vou abrir a mente de vocês, para que vocês comecem a entender o que está acontecendo. Porque é fácil fazer nos dias de hoje, julgar, e falar, não, é assim mesmo, é desse jeito que tem que ser. E Deus fala, não é não. Você já me consultou? Você já conversou comigo se eu quero que você sofra? Você já conversou comigo se eu quero que você tenha uma vida de tristeza e amargura? Você já conversou comigo? E Deus vai responder, e eu estou respondendo pelo que eu conheço das Escrituras. Desde os meus 17 anos, quando eu comecei a servir o Senhor. Nunca Ele me disse, eu quero que você sofra. Ele sempre diz, fica firme, porque o teu problema, eu tenho a resposta. Fica firme, porque eu vou mostrar para você a saída e pessoas vão enxergar que você não tem capacidade para sair da sua doença, mas aquele que sou eu, aquele a quem você honra, vai te dar a resposta. Porque todo mundo diz, é só tomar um remédio que sara. Então por que tem tanto remédio no mundo? Tomar um só e sara. Isso é outra coisa que não está na escritura.